Bom dia a todos. Hoje nós iremos tratar na aula de geografia do território brasileiro, suas extensões e seus limites. O território brasileiro ele é extremamente grande. O Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial. Além de ser o quinto maior em população, ele também é o quinto maior em tamanho. Ele ocupa praticamente metade da América do Sul, sendo uma nação de proporções continentais e possui também algumas ilhas oceânicas, como Fernando de Noronha e os arquipélagos de Trindade e Martim Vaz. O Brasil então está atrás apenas da Rússia, que é o maior país do mundo, sendo seguido pelo Canadá, que é o segundo maior. Então nós temos a China, que é o terceiro, o quarto, que é os Estados Unidos, e então o Brasil. Então, só para vocês terem uma estimativa, o Brasil ele tem cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, né? Ou seja, se o Brasil fosse dividido em vários quadrados de 1 quilômetro de lado, seria necessário mais de 8,5 milhões desses quadrados para preencher o território brasileiro, né? A Rússia, que é o maior, ela tem mais do que o dobro do que o Brasil, né? Ela tem cerca de 17 milhões de quilômetros quadrados, né? Um pouco mais do que isso, né? Ela tem mais do que o dobro do território brasileiro. Mesmo assim, o Brasil ele é um dos maiores países do mundo, uma nação continental, né, que ocupa metade da porção sul-americana, né? Vocês podem perceber isso pelo fato de que o Brasil também ele faz fronteira com praticamente todos os países da América do Sul, com exceção de dois, né? O Equador e o Chile não tem fronteira com o Brasil, né? Mas com todos os outros países da América do Sul, o Brasil tem fronteira, né? E uma coisa bem interessante do território brasileiro é que no norte ele é mais largo, enquanto no sul ele é mais afunilado. Isso se deve em grande parte à própria formação do território brasileiro, que nós iremos ver em um outro momento, né? O Brasil ele teve uma colonização a partir do litoral, né? Então o Brasil ele se forma a partir do litoral. Com o passar dos séculos, a civilização brasileira, podemos dizer dessa forma, ela começou a se interiorizar. No caso, o Brasil ele tem uma área bastante grande que é delimitada pelos chamados pontos extremos. O que seriam os pontos extremos? Os pontos extremos são as regiões mais a norte, a sul, a leste ou a oeste do Brasil. Então, a saber quais são os pontos extremos do Brasil. O ponto extremo do norte é o Monte Caburaí, que é uma formação rochosa onde fica a nascente do rio Ailã, né, no estado de Roraima. Mais ou menos na fronteira também entre Venezuela e Guiana que ele se encontra. Ele é o ponto brasileiro mais ao norte, é o ponto que nós temos mais ao norte no Brasil. O extremo sul do Brasil é o chamado Arroio Chuí, que é um pequeno riacho, no caso, que marca, na verdade, a fronteira do Brasil com o Uruguai, né? Então, esse é o ponto mais ao sul que nós temos no Brasil. O ponto mais a leste é na Paraíba, no caso, a Ponta dos Seixas, que é uma praia que é a parte mais oriental do Brasil. Então, o ponto mais a leste do Brasil, né, à sua frente está o Oceano Atlântico. Enquanto a oeste, no caso, nós temos a Serra da Contamana, que é uma formação rochosa também, um planalto no caso, que está à nascente do rio Moa, que marca também o ponto extremo oeste do Brasil, né? Está localizado no Acre, né? Próximo da fronteira com o Peru, no caso, né? Então essa seria a região mais a oeste que nós temos no Brasil. Para vocês terem noção, a distância entre o Monte Caburaí e o Arroio Chuí, ou seja, o extremo norte e o extremo sul do Brasil, é uma distância de 4.394 quilômetros.
enquanto a distância da Serra da Contamana até a Ponta dos Seixas é uma distância que é o extremo oeste para o extremo leste, né? Nós temos uma distância de 4.319 quilômetros. É bastante coisa, né? Ou seja, é uma distância muito grande, um território muito grande que o Brasil ocupa. Na localização do Brasil no mundo, o Brasil ele está no hemisfério sul, certo? Então ele está abaixo da linha do Equador, embora algumas porções do Amapá e do Pará e de Roraima estejam no hemisfério norte, é bem pouco, né? O Brasil é um país meridional, é um país do sul, é um país que é, na sua maioria, localizado abaixo do Equador. E é um país ocidental, né? Ou seja, ele está a oeste do meridiano de Greenwich, né? Que é, por convenção geográfica, a marcação entre o leste e o oeste, né? Nas coordenadas geográficas, pelo menos. Na geopolítica, já entra em outra história, né? Entra em outro aspecto, né? Como nós iremos ver, no campo geopolítico, leste, oeste, norte e sul não necessariamente correspondem aos pontos cardeais, né? Mas isso também é uma outra história, isso é um tema para outro momento. Então, o Brasil é um país ocidental, está totalmente localizado no oeste e 93% de seu território está no sul, enquanto 7% encontra-se no hemisfério norte. Até curioso que existe um estádio de futebol no Amapá em que a linha de campo, a linha do meio, né, ela divide exatamente o hemisfério norte e o hemisfério sul, né? O Amapá é um estado que é cortado pela linha do Equador, né? E no caso esse estádio, um gol está localizado no hemisfério norte e o outro gol está localizado no hemisfério sul. O Brasil pertence ao continente americano na parte referente à América do Sul, junto com Argentina, Uruguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, né, que são vizinhos do Brasil, Paraguai, né, e também, né, e o Equador e o Chile, que não fazem fronteira com o Brasil, né, que, como eu falei, são os dois únicos países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil. O Brasil ele é dividido em 27 estados, cada um com um governo próprio, né? Cada um com um governador e com representantes do legislativo, que são os senadores, né? Sendo 3 para cada estado, e é dividido em 5 regiões, né? A região norte, que compreende o estado do Acre, do Amazonas, de Roraima, do Amapá, do Pará, do Tocantins e de Rondônia. A região centro-oeste, que compreende o Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, onde está a capital federal Brasília. A região sul, composta por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Sudeste, composta por São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E a região nordeste, que é composta por Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Então, os 27 estados brasileiros organizados nessas 5 regiões. Nessas regiões que são organizadas tanto por fatores políticos e econômicos, como também por fatores ambientais, né? Pela questão da vegetação e do clima. Né? Até curioso pensar que, por exemplo, até 88, o Tocantins era pertencente ao estado do Goiás. Mas quando a Constituição de 88 separou o Tocantins do Goiás, considerou-se que o Tocantins tinha mais características relacionadas, comuns, aos estados da região norte do que aos estados da região centro-oeste. Por isso, o Goiás permanece na região centro-oeste, enquanto o Tocantins é integrado à região norte. No caso também, na representação, né, dos mapas, podemos dizer assim, né, o Brasil ele pode ser representado de diferentes maneiras. Aliás, todo mapa pode ser representado de diferentes maneiras conforme a escala, né? Lembrando que as escalas elas podem ser gráficas ou numéricas. As escalas gráficas em geral elas têm uma linha com
dois números, um número no começo e um número no fim. Geralmente é o zero no começo e o outro número no fim é a escala. Por exemplo, 0, 40 quilômetros, né? Geralmente essas linhas têm 1 centímetro, quer dizer que 1 centímetro no mapa corresponde a 40 quilômetros na superfície real terrestre. Já a escala numérica é aquela que tem os 2 pontos. Então você tem o 1, 2 pontos, um determinado número. Então 1, 2 pontos, 40. Quer dizer, 1 centímetro é igual a 40 quilômetros na superfície terrestre. Então existem vários tipos de escala, né? Então, no caso, quanto menor a escala, menor também é o campo de visão que a gente tem. Então, uma escala de 30 ou 40 quilômetros mostra um município e seus arredores, né? Uma escala de 180 quilômetros já pode mostrar um conjunto de estados, enquanto a representação do Brasil inteiro geralmente se dá numa escala de uns 600 quilômetros, ou seja, em que cada centímetro corresponde a 600 quilômetros, né? O mapa, no caso o mapa mundi, né? Ele pode ter uma representação de mais de 6.000 quilômetros, né? Uma escala de mais de 6.000 quilômetros. Então, quanto maior a escala, mais você vê no mapa, embora você veja com menos detalhes, né? Então, um mapa de um município, você vê os bairros, você vê as regiões, você pode ver até o relevo, né? Enquanto no mapa do país, muitos municípios são deixados de lado, né? Eles sequer aparecem nesse mapa, né? Prioriza-se mostrar o todo, só que com menos detalhes. No campo da formação do território brasileiro, como eu falei anteriormente, o território brasileiro ele foi formado a partir do litoral. Então, a colonização do Brasil começou no litoral. Lá, então, no século XVI, os portugueses, quando desembarcaram no Brasil, a porção litorânea do Brasil ela foi dividida em 15 faixas de terra, chamadas de capitanias hereditárias, né? As capitanias hereditárias elas são em parte uma herança do feudalismo português, embora não seja a mesma coisa que o sistema feudal, já que era submetido ao poder do rei de Portugal, né? Que nomeava os capitães-mor, que seriam os regentes dessas capitanias e que teriam direitos e obrigações sobre elas. Mas elas foram um fracasso. Primeiro porque muitos dos capitães não queriam vir para o Brasil. Que na época o Brasil era selva, né, com animais selvagens, e também os indígenas, né, que muitas vezes hostilizavam o invasor. Apenas alguns capitães até chegaram a vir, mas morreram no meio do caminho, né? Apenas Pernambuco e São Vicente que prosperaram bastante. Com isso, o governo português ele institui o chamado Governo Geral em Salvador para facilitar a administração. O Brasil então ele começa a se interiorizar já nesse período, né? Então já começa os estados do Nordeste, o que seriam os atuais estados do Nordeste já começam a ser ocupados em seu interior, mas vai ser só no século XVII que nós vamos ter uma ocupação mais efetiva do interior do território brasileiro, com a ação dos chamados bandeirantes, né? Os bandeirantes, então, eram exploradores, né? Que vagaram por todo o interior do território brasileiro, muitas vezes com intenção de escravizar indígenas, de conseguir gado, ervas medicinais, ouro também, né? Então, em grande parte, a ação deles levou à interiorização do território brasileiro, né? Depois, no século XVIII, com a descoberta de jazidas de ouro no Sudeste, você começa a ter também uma interiorização no Sul. No entanto, diversos conflitos com espanhóis e com indígenas, né? Lembrando que os espanhóis controlavam a região do que seria a atual Argentina e do atual Uruguai, levou a uma coletânea de tratados políticos, né, que deixaram o Sul com o formato que nós temos, né? Até por isso mesmo que a gente pode perceber que o Norte ele é bem mais alongado e o Sul ele é mais afunilado, né? Porque a região norte da floresta amazônica não tinha sido tão bem ocupada ou tão bem explorada. Na verdade, até meados do século XX, muitas regiões da floresta amazônica eram inexploradas, exceto para os indígenas que lá viviam. Já a região sul, você tinha várias cidades espanholas e portuguesas que entravam em atrito, o que levou a uma delimitação muito mais
precisa da fronteira sul do Brasil, né? Já no século XIX, né, nós temos também uma interiorização maior do Nordeste, do Sudeste e do Sul, um pouco no Norte e no Centro-Oeste, mas só no século XX, efetivamente, né, que nós vamos ter uma ocupação maciça do Centro-Oeste e do Norte. O Norte, em grande parte, por conta do ciclo da borracha no começo do século XX, e o Centro-Oeste, mais da metade do século XX, com a expansão da fronteira agrícola e também com a construção de Brasília, que nós teríamos uma ocupação mais efetiva desse lugar. No caso, nesse processo de ocupação, né, imperou o modelo colonial português, né? O caso dos indígenas que já conheciam o território, né, eles foram totalmente dizimados, né? Então, estima-se que em 1500 havia cerca de 1 a 10 milhões de indígenas habitando o território, em mais de 1000 povos, com diferentes línguas, crenças, costumes, entre outras coisas. É, Atualmente, os indígenas se resumem a 818 mil habitantes, o que é apenas 0,42% da população brasileira. A maior parte da população indígena encontra-se no estado do Amazonas, né? Então, nesse processo de colonização, houve várias perdas indígenas nesse processo de interiorização e formação do território brasileiro. Então, no momento é isso. Um bom dia a todos.